Amém. Senhor Jesus. Antes de darmos início Amém. aqui, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer a Amém. presença dos irmãos aqui essa noite. Amém, Agradecer amém, também a amém. presença Ó dos Senhor irmãos Jesus. lá de Dias Dávila, na Amém. Bahia, aí junto com o Davi. Amém. Amém. Isso aí, gente. Bom demais. Então, antes da gente dar início aqui, pedir para alguém fazer uma oração. Pode ser o próprio Cleberson. Cleberson, ora por nós aí, então. Amém, Amém. 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 Solta o pino, Cleber. Estão me ouvindo? Amém. Amém. Que bom ouvir. Jesus é o Senhor. Amém. Ó Amém, Senhor amém. Jesus. É a grande Amém. alegria de nós Amém. estar aqui compartilhando juntos com os Amém. santos essa comunhão. O Senhor Amém. está aqui no meio de nós. Por isso Amém. nós podemos desfrutar desse Amém. terceiro Amém. amor, Senhor de Amém. amor derramado nessa noite. Vem nos Amém. abençoar essa comunhão, Sim, por meio da sim. tua palavra profética, nos Amém. alinhe aquilo que está no teu coração. O Amém. Senhor quer preparar os adolescentes de guerra, essa Amém. geração santa, esse Sim. núcleo energético da obra do Senhor. Senhor, nós Amém. queremos, Senhor, agarrar esse encargo. Amém. Senhor, valorizar esse encargo. Vem estar Amém. abençoando os jovens da Bahia, Amém. jovens, Senhor, adolescentes de Rondônia, do Amém. Acre, ó, de Amém. Roraima, de toda a Amém. região aqui da Amazônia. Senhor, Amém. que nós queremos avançar. Senhor Amém. Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Ó Então, irmãos, Senhor é com Jesus. muita alegria que a gente inicia então essa nossa comunhão. É só fazer aqui um histórico bem rápido. Nós fomos acompanhando alguns testemunhos, principalmente até mesmo nas mensagens do irmão Pedro, quando ele falava do que estava acontecendo através dos adolescentes em Dias Dávila, na Bahia, e isso foi chamando muito nossa atenção. Quando foi a conferência de Amém. jovens, em janeiro desse ano, um dos irmãos que assiste aqui nossa região estava lá na estância e viu todo o encargo, todo o sentimento, o, o que estava, né, gerando isso. Então, nós sentimos no coração de fazer um convite para ouvirmos um pouco da experiência dos irmãos e, então, Amém. aprender com tudo aquilo que eles têm feito, têm realizado através da palavra profética. Né? Um sentimento que a gente Amém. observa e vê é a fidelidade à palavra profética. E é através dessa palavra que o Amém. Senhor tem operado muitas coisas ali. Né? Hoje à tarde eu tive Amém. ainda o prazer de ter um pouco de comunhão com o Davi, né? E compartilhar um pouco tudo Amém. aquilo que o Senhor está fazendo. Então, irmãos, a gente Amém. fica com o coração muito alegre e também muito desejoso de que os nossos adolescentes aqui na nossa região também tenham um sentimento, um encargo semelhante ao que os meninos estão tendo ali, meninos e meninas ali estão tendo na Bahia, tá bom? Amém. Então, Davi, eu vou deixar contigo agora. Fica à vontade, irmão. Deus abençoe. Aleluia. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmão, como o Jean falou, né? Com alegria em nosso coração, né? Estar junto com os irmãos. Alegria no coração, com a humildade, a simplicidade, a obediência ao falar profético, tá? E estamos seguindo o que o Senhor tem nos dado. E, irmãos, o que tem acontecido durante toda a nossa trajetória aqui na Bahia, os adolescentes, jovens, tem sido algo sobrenatural, irmão, né? É algo que realmente, se a gente parar para pensar, para analisar com a nossa mente humana, irmão, não dá para entender o que está acontecendo, tá? São adolescentes, né, que simplesmente se dispuseram a servir ao Senhor, colocaram seu tempo, o seu coração para servir ao Senhor. Nós estamos vendo como a adolescência, né, o que no mundo está ocorrendo com alguns adolescentes e alguns jovens, mas graças ao Senhor, o Senhor deu uma direção para os nossos jovens e adolescentes. Ó Senhor Jesus. E eu queria iniciar falando exatamente como tudo começou aqui. Tudo começou, irmãos, por meio de uma reunião de serviço.
tá? Tudo iniciou por meio de uma reunião de serviço que surgiu duas adolescentes, imagine, irmão, duas adolescentes numa reunião de serviço, né? Que praticamente só tinha irmãos, né? Só tinha varão na reunião de serviço. Chegou duas adolescentes na reunião de serviço. E aí o irmão ficou sem saber o que fazer. Ó, Senhor, o que é que eu vou fazer com essas duas adolescentes? O que eu vou fazer? Eu não posso mandar para casa. Eu vou utilizar. E aí, irmão, pegou essas duas adolescentes, que é a Priscila e a Eduarda, elas estão participando do vídeo. Aparece aí, Duda e Priscila. Amém. São essas duas aí, irmãos. Tudo iniciou por meio delas, né? E o irmão entregou elas na saída, o irmão entregou elas duas para o irmão, né? O irmão falou, não, eu só quero uma só. O irmão falou, não, você vai levar as duas. E na saída, na comportagem dinâmica, quando o irmão voltou desesperado, né? Senhor Jesus, que espírito essas meninas têm, irmão? Que espírito elas têm? Não deixam passar ninguém. Não deixam passar um. Até o lugar que eu já tinha passado, elas passaram de novo. Então, irmão, foi daí que começou, né? E começou com elas duas. E aí o Senhor foi me dando um sentimento. E aí já tinha alguns adolescentes aqui, que é a Issa, já tinha a Larissa, né? O Eduardão. E já foi surgindo, né? Mais adolescentes. Tudo meio surgiu também o Vicente. Parece aí o Vicente. Amém. Surgiu o Vicente, né? E aí também surgiu o Andrezinho. Amém! E aí veio surgindo o Iago. E tem mais, irmãos, né? Tem mais, tem a Glenda, né? E esse aqui não é, eu acho que não é nem a terça parte, né, Vicente? Não é nem a metade do que a gente tem, Não é né? nem metade, não é nem metade. É o Senhor É, Jesus. não. Então, o que aconteceu, né? O que vem acontecendo é isso, né? E aí eu estava trabalhando, né? Vivendo a minha vida bem, recebendo o meu salário, tinha em torno de, eu acho que 2 ou 3 anos de casado, cheguei ao cargo que eu queria, minha vida estava exatamente bem, maravilhosamente bem. Mas aí nessa reunião de serviço, o meu pai me ligou e falou: Você vai vir para a reunião de serviço? Eu falei: Ah, meu pai, eu vou para a reunião de serviço, mas eu só vou ver os irmãos. Eu não vou sair para comportar. Só que, irmão, o espírito de comportor está dentro de nós, né? Uma vez que você é envolvido na comportagem, irmão, seu espírito vira, seu sangue é comportor. Seu DNA é de comportor. Amém! E aí, quando eu cheguei aqui, irmão, meu coração tremeu quando eu vi os irmãos fazendo vídeo, fazendo grito de guerra, pra rua, pra rua, pra rua. Aquilo ali tremeu dentro de mim. E assim a gente saiu. Quando eu me vi, eu já estava na rua orando pelas pessoas. E a partir desse momento, o Senhor me deu o sentimento de largar tudo o que eu tinha conquistado, né? Deixar tudo, deixar meu emprego, tudo, para servir ao Senhor e estar junto com os adolescentes. Amém! E hoje eu estou aqui cuidando dos adolescentes. Eu estava Amém! conversando com o irmão Jean e falando, não sou eu que cuido deles, eu sempre falo isso. Sou eu que cuido deles, não, são eles que cuidam de mim. Né? Amém! Eles cuidam de mim, eles. Esse aí é o lema do irmão Davi, esse aí é o lema. É verdade. Ó Senhor Jesus. Onde é que ele vai me falar? São eles que me encorajam, irmãos, a prosseguir, né? São eles que me encorajam a estar desfrutando dessa palavra, Amém! né? Todos os dias, né? Que eu acordo, eu olho e abro meus olhos para desfrutar do Senhor. Todos os dias eu lembro deles, né? Quando eu abro o grupo, né, já tem uma mensagem deles, ou compartilhar alguma coisa assim, e cada dia me encoraja, né? E aí eu me envolvi nisso, né? Junto com esses meninos,
com os adolescentes. Só que, como aconteceu, né? A gente achou que seria um serviço de jovem e adolescente local, né? Só que aí, irmão, o Senhor foi abrindo as portas, teve o Avança Jovem aqui, Amém. e aí, por meio do Avança Jovem, né, veio o irmão Jones, veio o Amém. irmão João do Maranhão, Amém. né, junto com ele veio outro jovem também. Amém. E aí, por meio desse Avança Jovem, irmão, foi uma maravilha. Uma maravilha. E aí, esses irmãos falaram que a cidade de Asdávila nunca mais seria a mesma. Amém. Irmãos, eu sou comportor e eu comecei a comportagem com 17 anos. Hoje eu tenho 28, na verdade eu vou fazer 28. E a minha comportagem, né, eu sempre fiz comportagem aqui de Asdávila e sempre soube que Dias d'Ávila nunca era um lugar bom para fazer comportagem. Mas depois desse dia, irmãos, depois que os irmãos falaram que Dias d'Ávila nunca mais seria a mesma, irmão, nunca mais foi a mesma, Amém. né? Nunca mais. Hoje, irmãos, nós semeamos por dia, eu estava conversando com o irmão Jean, nós semeamos por dia, irmãos, em torno de 50. O mais baixo que a gente semeia é 30, 35 kits por dia, né? E a nossa meta, irmão, por semana é uma caixa. É a nossa meta por semana, é uma caixa, né? E graças ao Senhor, o Senhor foi abrindo as portas. O nosso sentimento era ir para a conferência de jovens em junho. E aí o irmão falou assim, ó, não, não quero vocês aqui em junho. Eu quero vocês aqui em janeiro. Eu Amém. falei, Senhor Jesus, como é que vamos conseguir isso, né? E aí, irmão, foi sobrenatural. Fazendo comportagem, a maioria, né? A maioria foi só comportagem. Teve algumas coisas que a gente fez, né? Vendeu aqui na cozinha algumas coisinhas na cantina, fez algum leilão de torta, né? Fez bazar, mas isso aí foi menos do que a comportagem. O que mais cooperou foi a comportagem. Para os irmãos terem ideia, só do transporte foi 25 mil, né? 25 mil só do transporte. Fora a alimentação na estância, a inscrição e a alimentação da ida e volta na estrada, né? Fora isso. Mas o Senhor supriu tudo isso, irmão. Amém. O Senhor supriu tudo isso. A Amém. gente foi para essa conferência de jovens em janeiro, né? Irmão, que maravilha. A gente teve a experiência, né, de ir para o parque. Todos esses meninos foram para o parque. Amém. Passou um dia lá com os irmãos do parque. Ó Senhor Jesus. A gente desfrutou. A gente teve a honra de participar na sala de comunhão com o irmão Pedro Dong, Amém. fazer grito de guerra, Amém. né? Fazer imersão na palavra Amém. e contar um pouco das nossas experiências na sala com o irmão Pedro, né? Isso é uma honra para nós, né? Com o coração contrito, né? O espírito humilde, né? Tudo diante disso que o Senhor tem feito na vida desses adolescentes aqui. E aí o que aconteceu, né? Foi envolvendo mais, envolvendo, e hoje a obra aqui da região, abraçou os adolescentes, e sempre que a obra faz uma viagem, leva os adolescentes. E junto com os adolescentes em guerra, que hoje é o núcleo energético da obra do Senhor, está também o CEAP Base em Feira de Santana, né? Então, para onde os adolescentes em guerra vai, o CEAP está junto também. Então, o CEAP e o adolescente em guerra são um, né? Não é adolescente em guerra e CEAP. É os dois unidos, unânimes, né? Cúmplices, o CEAP e o adolescente em guerra. E na conferência agora, em fevereiro, eu estava lá e nós pegamos o encargo do compartilhado do irmão Maurício e já vamos praticar a Casa do Adolescente em Guerra aqui em Dias d'Ávila. Já vamos Amém. praticar isso, né? Com humildade, né? Recebendo ajuda,
cooperando com os irmãos, recebendo ajuda também, pedindo ajuda, né? Essa é a simplicidade, né, irmão? É, eu queria deixar o Vicente, né, falar um pouco do testemunho dele, rapidinho, ele contar o testemunho dele. Ó Senhor Jesus. Amém. Amém, irmão? Amém. Eu me chamo Vicente, eu tenho 17 anos, vou fazer um ano de vida da igreja, né? Que o Senhor me resgatou, né? Lá do Vale dos Ossos Secos. E por meio dessa atitude das meninas, né? Dela ter colaborado com o Senhor, de ser simples e obediente à palavra profética, elas insistindo na minha paciência de eu vir um dia, né? Para a reunião da igreja, eu simplesmente tomei a decisão de vir uma vez, né? E por meio dessa reunião eu vi que não era uma igreja como minha mente estava, né? Naquele pensamento meu de estar preso, achando que era uma igreja que ia ter uma boa palavra, escutar aquela mesma coisa, os jovens sentados lá atrás, não mexendo no celular, aquela coisa, né? Mas não, eles me mostraram que a vida da igreja, a verdade, né, muda a gente. O amor alcançou, esse amor que tem dentro deles me alcançou. E eu vi que realmente isso me mudou muito, né? E por meio dessa reunião que teve, eu fui resgatado, né? Cada pedacinho meu foi sendo reconquistado, a minha ansiedade quando eu ia dormir começou a passar e eu vi que eu vindo para essa reunião estava me salvando aos poucos, né? Aquilo que eu sofria dentro de casa e eu vindo para as reuniões estava me salvando. E elas me mostrando como é que é, eu posso orar por você, a comportagem. De começo eu não consegui me adaptar. A Duda, né, a Eduarda, me prometeu me levar uma vez, mas só que nesse dia eu vim para cá e por conta que eu atrasei um minuto, elas me esqueceram aqui e foram embora para a comportagem. Aí me deixaram sozinho, né? Mas aí os outros irmãos saíram comigo, aí eu comecei né, pegar o jeito, aquelas coisas de ver como é que a vergonha me tomou, né, de começo. Mas graças a Deus eu fui tomando, né, tirando essa vergonha de dentro de mim. Aí veio a imersão na palavra, cada vez mais um jovem ali, outro adolescente. Aí veio, e nisso veio o Avança Jovem. Foi o que me ganhou por completo, né? O irmão Johnny estava aqui, ele me deu conselhos sobre tomar essa decisão no meu coração de ter me batizado, que foi uma decisão muito difícil para mim. E por meio desse avanço jovem, eu pensei que só era simplesmente uma reunião que ia ter, né? Uma coisa entre os irmãos e aquelas coisas. Mas não, né? Foi sobrenatural. Como disse o irmão Davi, aquele avança jovem me salvou por completo. Eu peguei fogo na reunião como se eu nunca imaginasse que fosse eu mesmo, né? Tava fora de mim, em outra dimensão, e os irmãos me notaram, né? E a parte que mais me ganhou desse fato, fora o testemunho das meninas dessa tal decisão, é que eu era uma pessoa do mundo e eles me aceitaram da mesma forma que eu era. Eu usava brinco, eu tinha talho na sobrancelha, eu vinha de bermuda para as reuniões, no Partido do Pão. Mas assim mesmo eles não deixaram, né, de me amar, eles me aceitaram. E isso ganhou muito meu coração, porque lá fora a gente sabe como uma pessoa assim é tratada, né? Então, eu coloquei no meu coração que a melhor decisão para mim era deixar essas coisas de lado e seguir o caminho do Senhor, né? Porque eu não tinha nada a perder mais. Então, eu larguei tudo e vim para cima, né? E o irmão Davi me convidou, ele me falou assim: Varão, uma vez que você tem o Senhor no seu coração, deixa tudo para trás e segue sua vida. Que o Senhor te mandar é amém, sim, amém no seu coração. E eu vim, né, com o coração de ganhar essa reputação de ser um comportor junto com eles, né, de praticar e pregar o evangelho para todas as pessoas, e o que a gente sai com esse intuito no coração de orar pelas pessoas também, não só de deixar a palavra escrita na mão delas, a gente quer ver a salvação delas, mas o que está no nosso coração também é trazer o Senhor de volta, né, acabar logo com isso, né, trazer logo ele de volta e pôr o reino dele aqui na terra novamente, né, trazer nossa paz, nosso sossego e viver no colo do Senhor, né, para sempre. Quero trazer ele de volta, isso que está no nosso coração, isso que me faz estar encorajado a cada dia, né? E é a partir desse avançar jovem que teve, como o irmão Davi falou, os irmãos disse que Dias d'Ávila não seria a mesma. E eu não tinha noção de nada, né? Já que eu era novo, mas eu disse sim, amém, e recebi no meu coração. E assim, Dias d'Ávila, a gente começou a fazer comportagem e essa viagem que a gente teve para São Paulo, né? Foi uma viagem que mudou nossa história. Teve um tempo que a gente estava, né, fazendo comportagem para poder juntar o valor para viajar, né? E estava cada vez mais difícil, mas o Senhor continuou fortalecendo a gente, né? E mudando o nosso pensamento a cada dia.
e o irmão Davi veio nos encorajando. Aí chegou um tempo, né, que estava nos abençoando muito o Senhor. E ele começou a mudar nossa trajetória também. E a gente começou a semear kit, né, literatura, e o pessoal, a gente vendo que a gente estava mudando de Dias d'Ávila, né? Por meio dessa palavra escrita na vida das pessoas, tinha gente que se dispôs a chamar a gente para ofertar. No dia que a gente estava viajando, né? A Priscila foi uma testemunha dessa, que a mulher chamou ela e ofertou materiais, né, no dia para a gente viajar para a conferência. E graças ao Senhor, ele supriu, né? Isso que estava no nosso coração, da gente encontrar o irmão Pedro, que foi isso que ele tinha colocado no nosso coração. A gente alugou, né, o ônibus, a viagem, viajou para São Paulo, soltou o pino lá, foi para o parque, saiu para comportagem dinâmica. Ó Senhor Jesus, e viveu o sobrenatural na conferência em São Paulo, né? Todos os jovens participaram disso também, e cada um deles sabe esse testemunho que tem no nosso coração, né? Cada um deles aqui tem um testemunho diferente, inacreditável, né? Uma coisa que nos olhos humanos não tem como se explicar, né? O Iago mesmo é uma testemunha viva. Ó Senhor Jesus. No último dia que a gente estava para viajar, já faltava 3 dias, irmão, para poder viajar. E ele estava vindo para comportagem, né? E eu encorajando, Iago, ainda há chance de você viajar, Iago. E ele já estava desanimado, né? Aí, quando ele saiu para comportagem, que ele voltou, a gente contou para ele, né? Que teve um irmão com coração, né? Que o Senhor usou ele, que ofertou o valor para o Iago poder viajar. Aí, o Iago ficou fora da caixa, gritando que nem um louco. Se tornou uma experiência, né? No nosso viver, porque uma vez que a gente entrega nosso coração para o Senhor, Ele está disposto a nos dar, né? Isso para nos salvar. Para cada dia a gente estar encorajado. As meninas mesmo, né? Foram um testemunho disso, né? De ter tomado essa decisão de ter me resgatado, né? Qual era a possibilidade de uma pessoa, né? Comum olhar para mim e olhar, pô, vou orar por ele, vou encorajar ele de ir para uma reunião da igreja. Eu acho isso muito difícil, né? Ainda mais eu que era chato e disse, não, não vou, não vou. E elas insistindo, vai, você tem que ir. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Então, irmãos, esse é o Vicente. Oh, glória a Deus. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, é isso que tem acontecido, né? É isso que tem acontecido no meio desses adolescentes. E para deixar, só para contar os irmãos, eu odiava adolescente, tá? Eu não gostava de adolescente, não. Eu achava que adolescente não tinha jeito, nem adolescente nem jovem, pelo fato de eu ter tido uma adolescência muito difícil, né? Muito complicada. Quando eu estava na minha adolescência, foi quando teve a divisão aqui na igreja, né? E um dos irmãos que se dividiram eu considerava como um avô, era um avô, era meu avô, né? E assim com ele, né, ele levou uma boa parte dos irmãos e dos adolescentes. E se eu não me engano, ficou só em torno de 5 ou 6 adolescentes aqui na cidade. E os jovens foram tudo para o mundo, os adolescentes também. E aí, sempre tive isso na minha cabeça, que adolescente e jovem nunca, nunca ia ter uma oportunidade, nunca ia dar, né? Para eles iam só viver e pronto, não tem mais jeito para eles. Mas graças ao Senhor, o Senhor veio mostrar que há sim jeito para esses adolescentes, né? Abriu uma porta, né? O Senhor abriu uma porta para os adolescentes e para os jovens e mostrar, né? Que eles são mais que úteis na igreja, né? Mais que úteis na igreja. Ó Senhor Jesus, né? E eu passei um bom tempo da minha vida, irmão, distante do Senhor, pelo fato de tudo que aconteceu, vivi minha vida afastado diante do Senhor. Fiz CEAP em Minas Gerais, quando eu voltei fui para o mundo. Fiz CEAP em Vitória da Conquista, quando eu voltei eu fui para o mundo. Mas graças ao Senhor, o Senhor usou a minha esposa, né? Que hoje é minha esposa. E por meio dela, né? Foi que hoje estou aqui, irmão. O Senhor pôde usar ela, né? Foi que hoje, graças ao Senhor, eu tomei a decisão de servir ao Senhor, né?
por meio de simplesmente, né, minha esposa orar diante do Senhor e ela foi para um evento de jovens, né, e eu estava lá, a gente se conheceu. Eu estava lá só por estar mesmo, porque eu estava no mundo, né, mas eu estava lá só por estar, porque os irmãos me chamaram. Aí eu estava lá só por estar mesmo, igual um pedaço de pau lá. Tava lá grudado lá, né? Mas aí a gente se conheceu lá, e aí foi tudo por meio de minha esposa, né? Hoje, graças ao Senhor, estou aqui servindo ao Senhor. E tudo iniciou por meio disso aí, né, irmão? O que o Senhor quer fazer é algo sobrenatural. Então, irmãos, é só dar espaço, né? É só ser simples, obediente. Quando nós iniciamos aqui, né? Quando veio o Avança Jovem, nós criamos um lema, né? Que é SOS, né? Simplicidade, obediência e submissão à palavra profética. É isso? Foi, é isso aí que foi criado para nós. Então, isso entrou em nosso coração, irmão, e nós começamos a praticar a simplicidade, praticamos a obediência, a submissão, né? E fomos praticando tudo isso, irmão. E aí o Senhor foi nos agraciando, né? O Senhor foi acrescentando para nós, mais jovens, mais adolescentes. Ó Senhor Jesus, o Senhor foi nos dando experiência na rua, na comportagem, né? O Senhor foi nos dando direção, né? E é, é assim que o Senhor tem feito durante o dia a dia, né? Durante todo o nosso tempo aqui. Eu não sei assim, quando a gente tem comunhão, eu sempre falo para os irmãos, ó irmãos, os irmãos pedem, né, para a gente contar o testemunho e tal, falar. Ó irmão, fala um pouco aí como é que tá os adolescentes, como é que iniciou e tal. Aí os irmãos, sempre falo para os irmãos, irmãos, ó, eu não tenho aqui uma boa mensagem ou algo para falar para vocês. O que eu tenho para falar para vocês é algo prático, que a gente deve meter a mão na massa. A gente só deve meter a mão na massa. Não pode ficar de braço cruzado. Tem que meter a mão na massa. Tem que mergulhar no rio mesmo para sair pegando fogo. É uma coisa que até agora eu não entendi, mas é melhor ficar sem entender mesmo. Eu não sei como é que você mergulha no rio e sai pegando fogo, mas amém. Só vamos mergulhar para sair pegando fogo. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, eu anotei alguns pontos práticos do que a gente faz aqui, né? O primeiro ponto prático, né, é que em cada cidade deve ter um jovem maduro responsável pelos jovens, pelos adolescentes e pelos jovens. Cada cidade deve ter um jovem maduro responsável por eles, né? Com encargo na comportagem, com encargo na imersão, né? Com, com o coração humilde, com o espírito contrito, né? Para poder avançar na obra. Então, é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Quando a gente foi para essa conferência de janeiro, o irmão Pedro falou para nós para levarmos todo esse testemunho para todas as igrejas aqui da nossa região. E assim é que a gente retornou da conferência, nós praticamos isso, né? Nós fomos para 3 cidades, chamadas Queimadas, Retirolândia e Cansanção. Nós chegamos lá, não soltamos o pino, não. A gente soltou o míssil lá, né? E Satanás foi expulso daquelas 3 cidades, e aquelas 3 cidades nunca mais, né, será a mesma. E aí nós seguimos, né? Fomos também para Aracaju, não é isso? Foi? São Cristóvão, né? Fomos para São Cristóvão, Sergipe. Tivemos uma boa comunhão com os irmãos lá, tivemos comunhão com os jovens, adolescentes. E uma coisa que eu passei para eles, né? De Sergipe, né? Os jovens adolescentes de Sergipe, que até então não tinha experimentado isso, né?
Então não tinha oportunidade de ter experimentado isso que nós estamos vivendo. E quando a gente teve a oportunidade de ter comunhão com eles, eu mostrei a eles que não é a minha experiência, não é o meu tempo na vida da igreja que vai fazer com que eu avance, com que, eu sei fazer isso aqui, né? Não é o meu tempo na vida da igreja, mas o meu tempo que eu disponho para o Senhor, né? O tempo que eu disponho para o Senhor, com o coração humilde. A minha humildade, a minha simplicidade é que o Senhor vai honrar o nosso coração, né? Se eu dispor meu coração para servir ao Senhor com humildade e simplicidade, sendo simples, né? Assim nós vamos criar esse tecido de amor, né? Vamos criar esse tecido de amor, ao qual essa rede vai ser lançada por meio do Posso Orar por Você, da comportagem, né? E trazendo as pessoas, né, nessa rede de amor. Então, foi isso que eu mostrei aos jovens, aos adolescentes lá de Sergipe. Hoje eles têm se entregado bastante para o Senhor, né? Hoje, o primeiro sábado que eles saíram foi o sábado passado. Irmãos, foi sobrenatural, tá? Foi maravilhoso, do estado de Sergipe. Então, nós vimos, irmãos, que não é simplesmente, né, palavras soltas, né? Realmente o que o Senhor quer fazer. É isso que o Senhor quer fazer. E nós só testificamos que realmente é o profeta, irmão, quando as coisas acontecem. E o que o irmão Pedro tem falado para nós, irmão, tem acontecido. O que o irmão Pedro tem mostrado para nós tem acontecido, né? O irmão Pedro chegou para nós para chegarmos para ir em cada cidade, irmão. Nós falamos sim, amém, e fomos com o coração obediente, né? E chegou lá, irmão, foi incrível o que aconteceu, né? Se tivermos o nosso coração obediente, né, o simples, né, submisso ao que o Senhor tem nos falado, irmão, o Senhor só tem que nos abençoar. Só tem que nos abençoar. Outro ponto também, não é só rua, comportagem, né, pulo, grito de guerra, mas também, irmãos, é inclusão, tá? É inclusão dos adolescentes, inclusão dos jovens. Aqui mesmo, nós pegamos, foi duas crianças, praticamente é pré-adolescente, né? A Vitória, eles é, são, são pré-adolescentes. Então, pegou essas duas pré-adolescentes e colocamos para partir o pão. Essas duas pré-adolescentes partiram o pão. Foram para a mesa, partiram o pão com os irmãos, né? No serviço, da ceia. Elas foram partir o pão. Hoje os adolescentes servem. Todos, a maioria dos serviços, eles estão envolvidos. Quem toca a reunião não são os irmãos, são os adolescentes. Os adolescentes são que tocam a reunião, servem na reunião. Quem inicia a reunião são os adolescentes. Não é mais naquela, né? Irmão, agora nós vamos orar. Depois da oração, irmãos, nós vamos vamos louvar. Depois do louvor, irmãos, nós vamos liberar a mensagem. Depois de liberar a mensagem, irmãos, depois de uma hora e meia, nós vamos combinar em pequenos grupos, né? Não tá, nós aqui, irmãos, não estamos praticando mais isso. O que nós estamos fazendo? Os adolescentes já chegam fazendo grito de guerra, imersão, louvor, e aí vai junto aquele fogo pegando. E aí, irmãos, nós vamos subindo, né, ao ápice. Quando chegamos ao ápice, no desfrute, na imersão, né, quando chegamos ao ápice, é que nós vamos aí agora mexer o caldeirão. Vamos mexer o caldeirão.
E aí cada um pega o ponto da palavra profética, né? E vai desfrutar no grupo de 4, 5 irmãos, e ali desfrutar do que ganhou. E depois disso, é que vai um irmão para poder, né, falar um pouco, 5 minutos, 10 minutos, no máximo, falar um pouco sobre o que estava o sentimento dele na imersão. Só isso, 10, 5 minutos. Depois, quem é que dá os avisos? Os adolescentes. São eles que dão os avisos. Então, irmãos, praticamente, quem toca a reunião é eles, só eles, né? Os irmãos ficam ali seguindo, só vai seguir, né? Os irmãos só ficam supervisionando. Então, irmãos, isso não está sendo só ah, na, na localidade de Dias D'Ávila. Graças ao Senhor, hoje está sendo assim em todas as localidades. Para onde a obra vai, leva os adolescentes, né? Para onde a obra vai, leva os adolescentes, e aí faz essa prática, né? Os adolescentes, né? Tá incluso, é inclusão, né? Não é só ter como um adolescente comportagem e tal, levantar fundos para uma conferência. Não é só isso, né? É inclusão, né? Incluir os nossos adolescentes, para eles se sentirem, né, úteis ao Senhor, né? Não só na comportagem dinâmica, né? Não só na comportagem dinâmica no grito de guerra, mas também no serviço à igreja, né? No serviço aos santos, incluir os adolescentes. Aqui, o Vicente, o que acabou de compartilhar, ele é responsável pela finança da cooperativa, aqui, aqui, né? Ele é responsável pela cooperativa, né? Pelas finanças. E também tem dois adolescentes também que é responsável, que é o Iago e a Glenda, são responsáveis pelo o estoque da literatura, dos kits, né? Aí nós temos a Priscila, a Eduarda e a Issa. As duas estão junto com a administração, tanto a administração financeira, né, quanto a administração dos jovens, né, das reuniões e tudo, irmão. Essas três estão juntas, né? Então, assim, uma coisa que eu também ganhei muito, irmão, com relação à, à liderança, né? Nós que somos líderes dos jovens e dos adolescentes, nós precisamos observar muito, tá? Precisamos observar muito os nossos jovens e os nossos adolescentes. Que às vezes, irmão, o adolescente ele não vai chegar para você e falar o que ele está passando. Às vezes ele não vai fazer isso, né? Muitas vezes o respeito dele por você é tão grande que ele não vai conseguir chegar a você e se abrir, falar do que está acontecendo. Irmãos, não foi fácil conquistar a confiança desses meninos. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Eles sabem o quanto eu corri atrás, tive como reunião todos os dias, leitura de livros, desfrute todos os dias. Aí o Senhor nos deu uma luz para ter a comunhão individual, irmão, de cada um adolescente. E ali eu pude ver, irmão, e conhecer realmente, né, cada adolescente e ver o que cada um passa. Não, cada um tem um problema. Às vezes nós achamos, é adolescente, não tem problema. Tem sim, irmão. Eles têm muitos problemas, né? Na mente, na cabeça. Às vezes passa por problema em casa, às vezes passa por problemas, né, na escola, até mesmo na rua que mora, ou com seus familiares, né? Só que eles não conseguem se abrir para os seus pais, nem para os seus familiares. E para quem que ele vai se abrir? Para você, que é líder dele, né? Por quê? Porque você é o bonzão, você tá ali, né, no bom? Não, irmão. É porque você conquistou a confiança dele. E eles veem que você tem o espírito, né?
e que eles podem contar com você, que por meio da oração, eles creem nisso, que por meio da oração, tudo vai mudar. Então, irmãos, a liderança não é só, né, a gente chegar e falar para os jovens, adolescentes, o que tem que ser feito e ficar olhando tudo acontecer. A gente também precisa colocar o nosso braço, o nosso pulso, né, para ser sangrado, né? A gente precisa fazer isso, né? E eu digo aos irmãos, não vai ser fácil, não é fácil, né? Não é fácil. Logo quando os adolescentes aqui se levantou, né? Tivemos muitas lutas, né? Até hoje, perseguição, até mesmo os próprios pais deles, né? Os próprios pais dos adolescentes se levantaram contra eles, contra o que o Senhor tem feito aqui, né? Mas estamos aqui, né? Perseverando, né? Lutando contra os principados e potestades, né? E como os valentes de Davi. O Davi só fez suspirar, os valentes de Davi foram lá e trouxe a água para ele, né? Ó Senhor Jesus, que maravilha. Então, irmãos, esses meninos estão assim, né? Só basta suspirar, eles vão lá e guerreiam, né? É só um suspiro, irmão. Ó Senhor Jesus. Então, a, a inclusão é muito importante. A inclusão desses meninos é muito importante, tá? Cada um tem um testemunho de rua, cada um tem um testemunho, né? Individual, tá? Eu queria que a Eduarda falasse um pouco do testemunho dela. Ó Senhor Jesus. Solta o pino aí, Duda. Jesus, Senhor, irmãos. Amém. Meu nome é Eduardo, sou daqui da Igreja de Verdade. Amém, amém. A comportagem mudou completamente a minha vida, mudou o meu viver, Amém, amém. e mudou o viver da Priscila. Amém. Foi em uma reunião de serviço, a Priscila me chamou para vir para a reunião de serviço, porque tio Ju colocou num grupo que ia ter reunião de serviço. Aí a Priscila falou, bora. Aí eu falei, bora. Só que aí eu acordei 9 horas em cima da reunião, aí eu já estava desistindo de ir. Aí a Priscila também, eu falei, bora Priscila, o senhor tá mandando a gente ir? Vamos fazer o que o senhor mandou. Aí chegando aqui, os irmãos estavam dando a palavra, orando, e a Priscila não sabia o que a gente fazer. A gente ficou desfrutando do Senhor. Aí tio Ju chamou a gente, colocou a gente para servir, colocou eu e a Priscila para cobrar os irmãos no almoço, e aí foi indo. Aí de tarde teve a saída para a pregação do Evangelho. Aí Priscila perguntou se eu ia, eu falei, bora. Aí o irmão Marcelo só queria levar a Priscila. Aí Juju falou que não, que se ele levar uma, tem que levar as duas. Aí acabou que ele levou eu e a Priscila. E depois que a gente começou a orar por uma pessoa, a gente não quis parar mais. Aí não vamos parar. E esse é o nosso lema. Amém. A comportagem completamente mudou a esfera daqui da Igreja de Dias d'Ávila, mudou os adolescentes, e creio que pode mudar a vida de cada um dos adolescentes se só basta eu crer e só basta eu me entregar para o Senhor. Se eu me entregar para o Senhor, o resto ele faz, pois a obra é dele, né? Eu queria desistir de tudo, não tinha, para mim não tinha mais motivo para viver, mas aí o Senhor falou: não, eu te amo, vou fazer comportagem, vou imaginar a palavra, a imersão vai te salvar. Amém! E hoje a comportagem, a imersão está me salvando os adolescentes daqui de Herdável. Amém! E a rua é a nossa cura. Amém! Estamos desanimados, vamos para a rua, amém, pois lá é nosso lugar. Não devemos ficar no nosso comodismo em quatro paredes, pois assim a gente não vai trazer o Senhor de volta. O Senhor não vai conseguir estabelecer o reino dele aqui na terra. O que o Senhor quer é que a gente saia. O Senhor quer que a gente vá para as ruas, orar pelas pessoas e estabelecer o reino dele, porque a igreja aqui só é o lugar de a gente trazer as pessoas para elas serem
procuradas e para depois botar elas para a rua, para ela botar para fazer comportagem. Hoje mesmo, o professor Amém. falou que estava voltando a ser crente. Aí eu fui pegar o alimento diário, Deus é Amor, e levantei assim para ele. Aí ele falou, vem aqui para me dar uma olhada. Ele foi, pegou e começou a ler a primeira página. Aí eu já troquei a ideia aqui no WhatsApp com ele falou que está lendo. E eu perguntei se podia orar por ele, eu orei por ele. Ele pediu pela vida dele, para ele se conectar novamente com Deus. Aí eu falei, amém. Creia na palavra profética, pois essa palavra vai salvar a sua vida. E porque ela é como um rio. Se salvar a minha vida, vai salvar a sua. Então, Amém. é isso. Quem faz a obra é o Senhor. Jesus é o Senhor. Amém. Amém. É isso, irmãos. Quem faz a obra é o Senhor, né? Só um testemunho rapidinho. A minha irmã, é, o marido dela, né? Começou, ele é do mundo, né? É do mundo e bebia muito. E ela sempre falava para mim assim, Davi, o que é que eu vou fazer? O que é que eu faço? Eu já fiz de tudo para ele é, reunir, para se batizar, para estar com a gente. O que é que eu faço? Eu falei, espera no tempo do Senhor. O Senhor tem tempo para tudo. E aí o que aconteceu, irmãos? Surgiu a imersão. Surgiu a imersão, surgiu o adolescente em guerra, Filhas d'Água. E aí meu sobrinho, irmão, o Enzo, de 9 anos, 9 anos, né? Começou a sair com a gente. Começou a fazer imersão. Ele chama a mãe e o pai para fazer imersão. E junto com ele vai a irmãzinha de 3 anos, né? Irmãos, o que aconteceu? Esse meu cunhado, ele tem um açougue, e o açougue dele estava para ser totalmente, né, falido, né? Estava para ser falido. Mas aí o que aconteceu? Do nada, as vendas do açougue começou a subir, como nunca aconteceu antes. Começou a subir a venda do açougue, começou a subir, 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 né? E ele sem entender, né? Sem entender. E aí, quando ele foi falar com minha irmã falou para ele, né? O que está acontecendo é que nós estamos imergindo na palavra. Então, a palavra está fazendo a obra, né? E aí, hoje, irmãos, esse meu cunhado, ele já está querendo se batizar, tá? Meu sobrinho de 9 anos, ele faz comportagem com a gente. Irmãos, ele tem 9 anos. 9 anos ele faz comportagem com a gente. Esse aqui tem 11. É o Andrezinho. Tem 11 anos, irmão. Né? Esse é o comportonato aqui. Esse aqui só faz bater a meta, só bate a meta aqui. Então, irmãos, é isso, é sobrenatural o que tem acontecido, né? Espero que os irmãos tenham recebido, né, no coração, né? É uma gratidão estar passando nossas experiências para os irmãos, tá? E é o que eu falo sempre para os irmãos, eu falei com o irmão Jean também, né? Eu estou aqui, eu falei para ele que para os jovens, adolescentes, para os irmãos, tá? Eu sou 24 horas por 48. Eu sou escravo dos irmãos, tá? Estou aqui disposto a servir ao Senhor. E o que os irmãos, o Senhor precisar, estarei à disposição, tá? Jesus é o Senhor. Amém, Davi. Que bênção, hein? Nosso Senhor Jesus. Amém. A gente ainda queria também aproveitar e fazer algumas perguntas. Os irmãos também que tiverem alguma, para a gente também ser mais ajudado ainda. É, Amém. por exemplo, vocês saem todos os dias para comportagem? Como é que vocês fazem? Vocês se concentram aí no local de reuniões? Como é que é a dinâmica de vocês durante todos os dias nas saídas? É assim, eles estudam, né? Como eles estudam, a, os que estudam pela manhã, saem pela tarde. E os que estudam pela tarde, saem pela manhã, né? Mas nós saímos todos os dias. Todos os dias nós saímos. Fazemos imersão na rua, né?
desfrutamos. Aqui no local de reunião, nosso ponto de saída é o local de reunião, tá? Por enquanto, como nós vamos iniciar a Casa de Adolescente de Guerra, né? Vai ser aqui no local de reunião mesmo. Mas o nosso ponto de concentração é aqui no local de reunião, onde ficam os kits, tudo, é aqui no local de reunião. E a nossa comportagem é todos os dias. Pela manhã, quem estuda à tarde, né? Não é isso? É. Quem estuda à tarde, né? De manhã faz isso. Então, é assim, né? Para ninguém ficar de fora. Ninguém ficar de fora. Todos fazem comportagem. Amém. E nesse caso, chega a ficar quantas horas na rua atuando, Davi? Assim, quem estuda pela manhã, ou quem estuda pela tarde, fica até 11, 11h30, por aí. E inicia 9 horas, tá? Começa 9 horas, 9 horas tem que estar na rua. Aí, já à tarde, quando não tem reunião, aí fica até 9, o máximo é 9, né? 10, né? O máximo é até 10. Até 10 horas, até 22 horas até 22 horas da noite, tá? À tarde. Porque aí à tarde já, né? Já não tem mais preocupação, foi para a escola e tal, e aí fica até às 22 horas da noite, tá? Mas aí quando chega no sábado, é todo mundo junto, sai todos, né? No sábado são todos que saem, é o dia todo, pela manhã e pela tarde. Só dá uma paradinha só para encher a barriguinha e soltar o pino de novo. Só isso aí. Amém. A minha esposa também quer fazer uma Irmão, perguntinha aqui. irmão Davi, os, os guardiães do shopping põem muito vocês para correr, ou vocês fazem na rua, ou como é que é? Assim, mano, aqui nós somos a cidade assim muito pequena. Dias Dávila é uma cidade pequena. Não, Dias Dávila não tem shopping, tá? Tem shopping na cidade próxima, aqui, que é Camaçari, tem shopping. Só que a gente foi lá uma hora assim, rapidinho, meio assim, foi eu que fui e levei dois adolescentes comigo. Eu fui ver uma questão de documento e levei eles, mas assim, foi uma comportagemzinha rapidinho e pronto. Mas eles já fizeram comportagem no shopping, tudo, em Salvador e tal. Mas aqui em Dias Dávila, como não tem shopping, a gente faz comportagem na rua, tá? No centro de Dias Dávila. Deixa eu explicar para os irmãos. Dias Dávila é assim. É Camaçari de um lado, Mata de São João do outro. No meio dessas duas cidades é Dias Dávila. E de Camaçari para Mata de São João são 4 quilômetros. Então os irmãos já sabem, né? Dias Dávila só tem 4 quilômetros, é pequenininha. E só tem um centro, só uma praça ali. Acabou, não tem mais nada. Não tem mais nada ali, é só aquilo ali, é só uma praçazinha oval e pronto. E os meninos soltam o pino lá, só fica ali naquela praça. Só ali. Tremenda experiência, hein? Aleluia. Aproveitando aqui, mais algum irmão gostaria de interagir, de aproveitar aqui o momento? Amém, eu queria. Vai lá, Eliane. A Eliane, ela Eu fala de queria. onde você é e se apresenta aí. Amém, amém. Me chamo Eliane. Eu sou aqui do Acre, estou aqui tentando cooperar aqui com os jovens e adolescentes. Eu queria perguntar, na verdade, para os adolescentes, se possível alguém puder me responder, como é que vocês fazem para conciliar os estudos com a comportagem, o serviço da igreja, porque eu vi que vocês, além de comportores e estudantes, vocês servem na igreja. E eu ainda acredito que tem, principalmente, né, as meninas aí, dependendo da idade, ainda, não sei, né, se os pais reúnem, não reúnem, ainda tem aquela cobrança de fazer alguma coisa em casa, né? E quando eu falo de estudos, não naquele horário de ir para a escola, porque a gente sabe que quem estuda aí, a vida de estudante não é só dentro da escola, né? Tem as atividades, as tarefas. E eu tô aqui extremamente impressionada, porque como é que vocês conseguem ser
praticar a verdadeira função, né, que é estar na rua, ser comportores, mas ao mesmo tempo conciliar com a vida aqui dessa terra. Então, assim, eu preciso saber qual é o segredo, como é que vocês fazem, até mesmo para dar uma ajuda aí, né, para os nossos aí que também tá tentando entrar nesse modelo aí, porque eu acredito que uma das coisas que mais impede é essa questão, né? Como é que eu vou estar na rua fazendo a comportagem, mas aí questão dos estudos, né? Como que vocês fazem? Que momento vocês tiram para fazer as atividades da escola? Como que vocês conseguem tirar tempo para ajudar em casa os pais de vocês? Eu não sei quem é que vai me responder, mas eu quero saber qual é o segredo. Amém, irmã. Ô, Eduarda, responde aí. Mostra o que vocês estavam fazendo aí antes da live. Antes agora de iniciar a reunião. Mostra aí para a irmã. A gente estava fazendo o dever de escola agora. Eu falei que a gente vai pegar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém. É sobrenatural. Ó Senhor. Hello! Aqui, ó. Cadê? Curso também, elas fazem curso de música e também inglês. E o irmão aqui escreve. Nossa Senhor Jesus. Estava fazendo atividade aqui, irmão, no local de reunião. Depois Antes da comportagem. Depois da comportagem, a gente... E um pouquinho antes da live, estava fazendo. Antes da live começar. Eu tinha acabado de chegar do curso. Então, o que nos ajuda, né, nessa parte, nesse fator muito. Ano passado a gente tinha um testemunho, a gente tem, né, na verdade, um testemunho para dizer, né? Tinha eu, a Priscila, ela aqui, e o Daniel. Ele não está aqui, mas tem ele também. Que ano passado a gente estava necessitando de pontos para passar, né, na matéria, para a gente não poder repetir de ano e sim poder viajar para a conferência. Aí o Senhor, né, supriu isso para nós. Amém. A gente botou isso no nosso coração, o irmão Davi encorajando a gente, né? A Eduarda também me encorajou muito. E a gente necessitando desses pontos. E a gente não deixou de praticar a comportagem, né? E de continuar fortalecendo e servindo na vida da igreja. A gente continuou, né, nisso e praticando a imersão também na palavra. A gente continuou com esse encargo no nosso coração e o Senhor simplesmente, no final do ano, a gente passou, né? Como se nada tivesse acontecido e passou direto. Ó, Senhor Jesus. Aí chegou lá, todo mundo ficou surpreendido. Como é que você passou de ano? Você precisando de mais de não sei quantos pontos, você sem tempo para fazer atividade. Eu falei, tá na mão do Senhor e amém. Ó, Senhor Jesus. Aí passou eu, a Priscila e o Daniel, passou de ano, né? E a gente ficou surpreendido com essa decisão, né, que o Senhor tinha tomado por nós. Aí a gente ficou muito alegre também. Pô. Aí o irmão Davi falou assim: não pode ir para a conferência sem passar de ano, não. E a gente com medo de repetir, né? Aí o Senhor foi e passou a gente direto. Ó Senhor Jesus. E ainda a gente foi para a conferência. Mas é isso. Tremendo, hein? Chegar da comportagem, se tiver tempo, bora, mão na massa. E tem dia de domingo. Dia de domingo dá para fazer a atividade depois da reunião. A gente faz a atividade depois da reunião, que é pela tarde que a gente tem o domingo todo livre. Então a gente não tem comunhão. Amém. Pelo que eu observei, vocês se ajudam também, né? Nesse lado das Bastante. tarefas aí, né? A gente é unânime em tudo. Tudo a gente faz junto, não tem nada. Ainda mais que eu. Ano A passado gente, caí na a gente caiu, nós três aqui, caiu tudo na mesma sala, né? Aí agora tem a Glenda na nossa escola, o Iago tá na escola junto com outra menina, e aí Isaac tá aqui com o irmão Davi, também estudando na nossa, mas só que é pela tarde, né? Mas é todo mundo junto, né? Quando a gente pode, a gente faz tudo juntos, né? A gente é unânime em tudo. Quando a gente vem pro local de reunião, um vem, tem que vir todos. Se um viaja, todos viajam. Se o irmão Davi convida um, todos vão. É assim. Aí se o irmão fala assim, pô, vou levar um jovem santo pra praia. Irmão, se vai levar um, tem que levar todos. Ah, vou fazer uma lasanha. Faz pra todos. O negócio é assim, o nosso lema é esse. Se levar um, tem que levar todos. E bote Pior que o comida meu aí feijão com tem que 30 levar jovens todo mundo, né, adolescentes. meu filho?
Ó Senhor Jesus. O irmão Davi mesmo aí, tem a casa do pai dele, né? O irmão Araci, que a gente chama ele de tio Ju, é o apelido dele aqui. E a gente vai para lá almoçar, né? E a irmã Célia fica meio apavorada, né? E quando a gente vai, quando a gente, quando a gente vai almoçar, é o quê? 15, 20 cabeças e almoçar na casa dela. Depois que chega na comportagem dinâmica, né? Um pratão de comida e ela, né, já se submete a tomar essa decisão por nós, né? Faz aquela panelona de feijão de última hora, né? A gente fica lá hora esperando, então aí quando o rango sai, a gente solta o pino. Ó Senhor Jesus. É isso, é cada um se ajuda. Amém. Ô, Duda, vai fazer, me ajuda aqui. Bora. Solta o pino. Irmão Davi tá aí com a gente também. Todo mundo junto. E Amém. outra questão que a Eliane colocou, tipo, os pais de vocês liberam vocês, então, das atividades domésticas ou na verdade dá uma ajudinha também? É assim, né? Tem alguns que permitem e outros não. Minha mãe já é tranquila nesse fator, né? De ela arrumar casa, portanto que eu não fico em casa, né? Eu tô no local de reunião todo momento, é escola, comportagem, almoço, ou senão o irmão deve falar assim, varão, preciso de você aqui, eu já vou almoçar na casa dele e já fico pela aqui, né? Tomo banho, a gente vai para comportagem, quando eu chego, presta conta, né? E eu vou para casa. Aí eu retorno para casa, mas em fator de sair eu não bagunço em casa, né? Então minha mãe não se preocupa muito com isso, né? Portanto, tem o meu irmãozinho que é o bagunceiro, né? O André lá, o que tá com o irmão Davi lá, é o mais bagunceiro que tem em casa. Mas o resto dos meninos eu já não sei, né? Porque a mãe de água, ó Senhor Jesus. Amém. Queria só também aqui falar, acho que perguntar como que faz, acho que todo mundo não tem uma metodologia. Podemos ver que na imersão de hoje falou que a palavra é viva, né? De hoje Amém. falou que essa palavra que é de Deus vive e ela que realiza a obra. Então, o que está acontecendo aí, eu pude ver a simplicidade e humildade de vocês de ter um coração e receber a palavra, e a palavra está fazendo a obra. Não tem segredo como que eu vou fazer aqui? Não, apenas é abrir o coração e deixar Deus usar, né? Amém. Mas às vezes nós temos algumas dúvidas em coisas práticas, né? Que é impressionante, como a Liana perguntou, puxa, como você se concilia o estudo, comportagem, né? Mas, assim, algumas perguntas que eu queria perguntar para vocês, né? A primeira pergunta é reunião de jovens, então, vocês têm alguma reunião de jovens? É guerra mesmo, né? Essa é a primeira pergunta. É comportagem, comunhão, imersão, né? Essa é a minha primeira pergunta. Outra pergunta que eu pude ver, quem estuda à tarde, aí se concentra 9 horas no local, sai para a comportagem até as 11 e vai para a escola. Voltou da escola, vocês voltam para o local, né? E quem também estuda de manhã, né? Sai para a comportagem à tarde, na comportagem até 10 horas, vocês voltam para o local. E o sentimento da casa do adolescente eu pude ver que não é um CAPTI, é vocês, jovens da igreja, né? Que tomarem cargo da comportagem, né? Mas futuramente vai ter essa casa adolescente que será no local. O sentimento é vocês também dormir no local? Essas perguntas que eu queria ter. É isso aí que responde o irmão Davi, né? Mas o que está no nosso coração a partir desse momento é de que o local de reunião sempre foi o nosso ponto, né? Como ele falou, desde o começo foi o local de reunião, né? Ele foi o local, né? Que está aqui no centro de tudo, é o lugar onde a gente guarda a nossa cooperativa, é o lugar onde a gente presta nossas contas, a gente dorme, a gente mexe na palavra, a gente desfruta, a gente faz comunhão. Sempre foi o nosso ponto de tudo, né? Então, o que está no nosso coração, que o irmão Davi colocou depois dele vir da conferência, né, internacional, ele colocou no nosso coração, é de fazer essa casa de adolescentes, né, adolescentes em guerra, e o nosso encargo é deixar a nossa casa para vir morar nele, no local de reunião, né? Portanto, que nosso viver vai ser viver pelo Senhor, né? Viver pela fé, viver pela imersão na palavra, né? E trazer o Senhor de volta logo de uma vez, para acabar com essas coisas, né? E salvar as pessoas, ver elas se entregando para a palavra, né? A gente tem muitos testemunhos assim, né? De pessoas, e esse é o nosso coração, né, irmãos? Uma vez que a gente começou com a comportagem, né? O irmão Davi falou, tá no nosso DNA, tá no nosso sangue ser um comportor.
A gente é comportor de rua, né? A gente fica lá, aplica e injeta essa vacina no sangue das pessoas para correr essa imersão na palavra. Tem gente que pergunta, você ora tão bem, de onde é que você tira essas coisas, né? Tem gente que pergunta, fica encantado. Então, o que está no nosso coração de fazer essa casa de adolescente em guerra, né? Que vai ser uma grande batalha que a gente sabe que está vindo, vai ser o coração de morar nela, né? Deixar as coisas e vir morar, né? De vez. Vim com tudo para quando eu estiver preparado para a viagem não precisar ir em casa, né? Os pais já sabem de tudo. E final de semana ver os nossos pais não largarem eles de vez, né? Mas ir lá ver eles, né? Levar imersão ou até trazer eles para morar com a gente também, né? Servir para o Senhor. E é isso, amém. O resto fica com o irmão Davi aí. Amém. Irmão Davi, estamos sentados. Não, com relação à reunião de jovens e tal, a gente iniciou. No início, a gente começou com a reunião de jovens, né? Sempre com reunião, lendo livro, né? E no início, eu até então queria uma confiança deles, né? E aí, o que é que o Senhor foi fazendo, né? O Senhor foi abrindo, dando mais confiança, né? E até então que a gente conquistou uma confiança entre a gente mesmo. E o irmão Pedro mostrou para nós, né? Que a rua é a cura, né? A rua é a cura. Então, quando a gente quer ter alguma comunhão, quer ter uma reunião, ei, vamos ter uma reunião, vamos ter uma comunhão, bora, rapidinho aqui. Aí senta aqui antes da comportagem, tem uma comunhãozinha rapidinho, trata alguns assuntos que tem que tratar e sai, né? Mas o mais mesmo, irmão, é imersão, grito de guerra, desfrute, né? Agora mesmo eu tô com sentimento também de a gente vai pegar o livro 110, né? 110%, né? Para a gente poder ler esse livro, né? Tá desfrutando, compartilhando também. Mas a questão também da casa de adolescente em guerra vai conciliar tudo, né? Assim como a Mariane perguntou, né? Vai ter o momento deles fazer a atividade das escolas, né? Vai ter o momento deles desfrutar da palavra, comportagem, tá? O meu sentimento também é de trazer também aulas de música, tá? Meu sentimento é trazer também, para muitos que não podem, né? Uma aula de inglês, né? Espanhol, né? Para poder preparar os nossos adolescentes e os nossos jovens, não só aqui, né? Mas também para a obra no exterior, tá? Nós já temos uma irmã, que é a Issa, ela já fala muito bem inglês, né? E se o Senhor permitir assim, ano que vem ela já vai estar indo para o Canadá, Austrália, né? Ano que vem, se o Senhor permitir, ela já vai estar indo para a Austrália. Então, esse é o nosso sentimento de sempre estar fazendo Amém. essa outra atividade. Tá bom, irmão? Amém. Amém. Mais algum irmão? Gostaria de fazer alguma colocação, alguma pergunta? Aí eu queria só mais uma pergunta. Vai lá. Sobre a questão das metas. Como é Sim, que legal. vocês estabelecem as metas para eles? Porque, como que fala? A gente sabe que, né, que um comportor que está o dia inteiro na rua é diferente, no caso dos meninos aí que estudam, faz outras coisas e saem menos tempo. Então, como é que vocês estabelecem a questão da meta ou não tem? E se tem, como é que vocês fazem, assim, a questão de alcançar essa meta, né? Fica na rua até alcançar ou, por exemplo, é só até 11 horas, mas não alcançou a meta. Aí como que vocês agem, né, nessa situação? Assim, a gente sabe que a comportagem dinâmica, né, é no descanso, né? A gente sabe que é no descanso. Mas nós temos uma meta, assim, tá? A nossa meta por adolescente é 15 kits. 15 kits por adolescente, tá? Não
não, independente se for pela manhã, o período ou à tarde, entendeu? E a meta deles é 15 kits. Ah, não bateu a meta, chegou o horário, retorna para casa tranquilo, né? É, retorna tranquilo, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia, vamos desfrutar, imagem da palavra, amém, amém, né? Mas eu estava tendo comunhão com o irmão Jean hoje, e numa comunhão que eu tive com o irmão Rivelino, ele me contou algo, né? Umas duas perguntas, né? Que a gente faz, né? Ele disse que viu os irmãos fazer para os adolescentes, e aí isso estava no meu coração, eu fiquei um pouco temeroso de perguntar a eles, né? Só que o Senhor levantou uma situação aqui e eu percebi que era para mim fazer essas perguntas, né? Que a gente precisa ser obediente ao que o Senhor tem nos mostrado. E aí essa nossa semeadura, como eu falei para os irmãos, é de 50, mais baixa aí, né? 40, 35. Mas aí aconteceu a situação da semana, tem uma semeadura muito baixa. E aí eu tive comunhão com os meninos. E aí a pergunta foi que eu fiz, que os irmãos me fizeram, né? É pecado ou preguiça? Né? E aí é dura, né? Eu achei uma pergunta dura, mas, irmão, que maravilha. Aí eu perguntei a eles, muitos deles responderam, irmão, é preguiça, é pecado. Ah, irmão, é preguiça e pecado. É? Mas qual a solução para isso? Qual a solução para a preguiça? Qual a solução para o pecado? A imersão. Vamos imergir. Irmão, estou em situação de pecado. Vamos imergir. Irmão, estou com preguiça. Vamos imergir. Então, a imersão, irmãos, hoje é a solução para tudo. Está com preguiça, está em pecado, está com medo, está doente, vamos imergir. Vamos imergir na palavra profética e ir para a rua. Imergir e ir para a rua. Né? Que a rua que nos cura, né? É a rua. Nosso Senhor Jesus. Fala aí, Vi. Hello, hello. Eu de novo. Vamos cá. Teve um tempo que o irmão Davi estava na conferência internacional e ele estava encorajando muita gente a sair, né, as ruas. E no carnaval, a rua de Dias Dávila não tinha ninguém, irmão. Completamente ninguém. Não parecia ser a cidade que a gente faz comportagem. Eu tenho fotos, eu tenho provas aqui para mostrar que não tinha ninguém na rua. Ele também tem, que eu mandei para ele, vídeo também. E a gente saiu assim. No tempo que o irmão Davi estava fora, ele encoraja muita gente, né, a fazer grupos de imersão para se separar e praticar, né, imersão na palavra para desfrutar, tirar um tempinho ali para a gente conversar, entender o que a gente ganhou da palavra e sair, né, encorajado, com o coração cheio do Espírito. E nesse tempo, o Senhor tinha me dado uma luz junto com a Eduarda, né, que ela tinha dado essa luz, e eu coloquei no meu coração, por enquanto que eu estava, né, cuidando dos adolescentes, que ele me passou esse encargo, né? E nesse tempo que a gente estava junto, eu faço parte da liderança, eu, a Eduarda, a Priscila e a Issa, que está com ele lá. Aí faz parte da liderança e a gente estava com esse encargo, né? Passei para elas também, o que a Eduarda me passou, e a gente fez assim. A gente saía, a gente pegava uma quantidade de kits para sair no dia. Aí a gente batia essa quantidade de kits no dia e o que sobrasse no outro a gente ficava e dividia com todo mundo que estava na comportagem. E assim a gente semeou 4 caixas em menos de um mês. Nisso a gente semeou 4 caixas em menos de um mês, né? Aí o irmão Davi ficou louco. O irmão Davi foi 5, na verdade, 5 caixas. E a gente saía com, independente de quantos kits fossem, a gente fez assim, vamos botar no nosso coração que a partir do momento que a gente bater nossa meta e a gente vê que o irmão não bateu, a gente vai ajudar ele a bater a meta dele. De um jeito ou do outro, a gente vai até Camaçari andando, vai no shopping, mas vai bater a meta. Vai arranjar gente para enfiar esses kits. Ó Senhor Jesus. E assim a gente via, né, que a unanimidade entre a gente, o Espírito estava tocando no nosso coração. E assim a gente semeava mais de
40, 30 kits em menos questão de horas, né? Chegou em 100 kits, teve dia que chegou em 102 kits em um dia. 113? Foi nessa faixa aí, irmão. 100 e poucos kits. Eu não sei quanto foi, mas teve 100 e poucos kits. 110 kits. Aí 110% já. Nossa, aí a gente saiu com essa unanimidade no nosso coração e eu passei esse encargo para o irmão. Ele ficou alegre muito sobre isso e nisso aí, né, o Senhor nos mostrou que a unanimidade entre a gente é uma coisa muito importante, né? Porque uma vez que um irmão não bateu a meta dele, vai ficar no nosso coração, porque a gente ali, a partir daquele momento, a gente se torna um só, né? Quando acontece alguma coisa com um, acontece alguma coisa com todos. Se um desanima, todos desanimam, independente de onde a gente esteja, né? E a gente dá para ver que essa unanimidade, a gente tem que ser aperfeiçoado durante esse tempo, né? Porque se a gente desanimar, vai desanimar os irmãos. Então, ao invés de a gente estar preocupado com nós mesmos, a gente estava preocupado com eles. A gente batia nossa meta se preocupando com a meta do irmão, né? Batia lá, ô irmão, você bateu sua meta? Não, irmão, eu tô com tantos kits na mão. Pegava um, pum, pum, daqui a pouco batia lá a meta, batia a foto, ia em bar, ia em shopping, hospital, entrava tudo que é lugar, cafeteria, tudo que é, até dentro da caixa a gente entrou, irmão. Para vocês terem ideia, a gente entrou, Bradesco entrou em tudo que é lugar, esperava a gente assim, a moça falava assim, peraí que eu vou entrar aqui e já volto, entrava no banco. Aí eu esperava, eu entrava até dentro do banco com ela, para não perder a moça. Não ia embora do pé dela, não. Ficava do lado dos caras que vendiam tempero, entrava dentro dos comércios, vendeu até para os caras que... Ou semeou até nos caras que vendiam tempero, a gente semeou. E o pessoal caindo no correio da gente, tome kit. Ó Senhor Jesus. E assim a gente bateu 5 caixas antes do irmão Davi voltar, né? Teve gente bebendo, teve gente bêbada que adquiriu o kit na nossa mão. Me dê esse kit aí. Teve o Iago mesmo, tava eu e o Iago vindo da comportagem, né? A gente tava lá e a gente não tinha semeado nada. A gente começou a emergir na palavra, não foi? Aí daqui a pouco tava falando sobre estar conectado com Cristo. Aí eu e o Iago viu assim, um carro, vai, a gente já foi ali, eu falei, não. Aí eu me encostei assim um pouquinho, aí o Iago foi lá, né? Quando o Iago chegou lá, o Iago volta também, o cara me mandou R$100, bati minha meta. Aí já tinha ajudado a Eduarda, ofertado para ela, não disse para ela que não era para nunca deixar esse caminho de pregar o evangelho para as pessoas, e ofertou para o Iago também. E ele disse que conhecia o projeto, né? Adquiriu todos os kits que estavam nas nossas mãos, 2 vezes ainda. Aí tá ficando amiga, o pai da minha amiga estava no carro na hora. Ó Senhor Jesus. E a gente tirou foto com eles, né? E aí a gente bateu a meta e correu atrás. E nesse dia o irmão Davi fala assim, Vicente, corre atrás de bater o resto dessa meta. Eram os últimos kits que tinha dentro da caixa, né? Aí a gente pegou e falou assim, rapaz, a gente tem que dar um jeito, que a gente já tinha entrado tudo que é lugar. Fala assim, quer saber? Vamos bater nas portas de casa. O irmão Davi bate nas portas de casa. Aí foi atrás das casas do pessoal, daqui a pouco voltou, bati minha meta. Foi no bar, entrou no mercado de tênis, de sapato, foi tudo que é lugar, irmão. E assim a gente conseguiu concluir nossa meta que está no nosso coração, né? Agora está sendo caixa, não é mais 15 kits, não. Agora é caixa por semana mesmo. É caixa, ó Senhor Jesus. Batia minha meta, a mochila tá vazia. O que vocês são? O que você faz? É caixa neles. Então, irmão, assim, no mês de fevereiro, como os irmãos sabem, é um mês bem curto, né? É um mês muito curto e tem o carnaval, né? As pessoas gastam muito no carnaval. Na festa, vão para a festa. E aqui na Bahia, o carnaval é muito intenso. Aqui em Salvador, a gente é próximo, região metropolitana. Então, a cidade fica vazia, porque todo mundo vai para Salvador. E aí, o meu pai falou comigo, Davi, o Vicente ligou para mim e disse que não vai fazer reportagem hoje lá,
porque é feriado e tá tudo vazio. Aí eu falei, ué, não, tem algumas pessoas aí na rua. E aí eu liguei para ele e falei, Varão, vai fazer comportagem sim. Irmão Davi, não tem ninguém na rua. Falei, Varão, vá crendo que vai ser sobrenatural. E ele foi crendo, irmão. Os meninos saíram crendo nisso e foi sobrenatural. Foi aí que eles conseguiram bater a meta, irmão. E no mês de fevereiro, eles bateram a meta de 5 caixas, como eles falou aí, né? 5 caixas no mês curto, né? Conseguiram bater a meta de 5 caixas, né? A nossa meta, nós estamos com quantas caixas, Vicente? A gente está com... Agora ou que a gente bateu? Agora. Agora a gente está com 5 caixas. 5, né? 5, é. A gente vai bater uma agora aqui. Tá com 5. Nós estamos com 5 caixas, mano. Esse é o nosso sentimento de bater. Já tá indo um embora já, né, Vicente? É, já tá indo embora já, irmão. Já tá indo um embora já. E já tem outra já no ponto já. E nesse dia, ó, vou contar o testemunho. Eu sei que eu tô falando demais, mais ou menos, né? Como o nome, teve um testemunho nesse dia que o irmão Davi tinha mandado, a gente crendo, né? E a gente colocou no coração. Nesse dia, o irmão Araci falou... Aí, nesse dia, o irmão Araci falou assim, Vicente, vai assistir a live do irmão Davi, né? Que ele tá dando testemunho sobre vocês. E a gente foi assistir, né? Foi almoçar na casa da mãe dele, do irmão Davi, que eu falei, tia Célia. A gente vai pra lá com 15, 10 cabeças almoçar. Aí a gente tava indo pra lá, almoçou, né? E tava retornando, a gente tava assistindo um pouquinho, a gente adiantou a live um pouquinho para assistir a parte dele, que já tava dando horário de sair. Aí nesse dia a gente desceu, a praça tava vazia, depois de assistir, a gente tava cheio, né? Do espírito. A gente tinha assistido a live do irmão Davi, é muito bom ver o irmão, né? Falando uma coisa sobrenatural que aconteceu entre nós. Aí, portanto, isso a gente foi para as ruas, né? Orar pelas pessoas, mas só que não tinha ninguém. Aí aconteceu isso que ele falou. Aí eu disse assim, Varão, vá crendo. Aí eu falei, Senhor Jesus, que o Senhor possa nos usar hoje. A gente orou, imergiu na palavra. Aí chegou um pouquinho à noite, daqui a pouco o mercado começou a movimentar. Eu não sei de onde estava saindo pessoas. A rua começou a correr carro, começou a brotar pessoa do chão, irmão. Pode crer. A gente olhava para o lado, começava a aparecer pessoa do nada. Parece que caía do céu, o pessoal já preparado para adquirir kit. E a comportagem foi nenhum descanso, que a gente não precisou nem fazer esforço. Não dá paz essa comportagem. Aí nesse dia teve esse testemunho, né? Incrível. A gente estava fazendo comportagem na frente do mercado que a gente está lá. A gente tem amizade com o dono do mercado, porque houve uma coisa que a gente tinha feito lá, né? Para comprar umas coisas, mas só que o Pix não tinha ido. E por meio desse Pix a gente fez amizade, né? O irmão Davi tem amizade com o gerente do mercado, né? Então ele já permite a gente fazer comportagem lá dentro. Esse mercado é abençoado. E na frente dele estava esse movimento, né? Aí, nesse dia, chegou um carro, né? Um carro bonito, roncando lá. Aí chegou na frente do estacionamento, né? Aí ele, em vez de parar em um como é o nome? Ele, em vez de estacionar no lugar, ele parou no meio da pista, assim, do estacionamento e deixou o carro parado. Aí desceu um pastor, né? Se eu não me engano. Aí tava 2 meninas dentro do carro, né? Aí ele desceu para falar com os irmãos da igreja, da localidade dele. Aí desceu para falar com os irmãos, né? E isso aí a mulher dele já tava de olho nele lá do outro lado da pista. Ela tava tomando açaí. E a gente aqui fazendo comportagem, aí daqui a pouco eu vejo uma mulherzinha olhando assim nos cantinhos da parede. Ela se chegou para perto do carro e abriu a porta, né? Aí começou a gritar, sai do carro, sai do carro. E ele lá de costa, ele escutou. Aí ele voltou para ver o que era e desceu 2 meninas dentro do carro, né? Que ele tava atraindo a mulher dele. Aí desceu essas 2 meninas, ela começou a brigar com ele, ele tentou segurar ela derramou açaí na cara dele, melou o carro todo. E a gente lá vendo isso, né? E essa traição no meio da rua, né? E todo mundo vendo. Aí essas 2 meninas desceu com o relógio dele, levou algumas coisas dele embora, né? E foi embora, partiu. Aí nisso aí a mulher dele começou a gritar, que você tá me traindo. Aí ele tentou botar ela dentro do carro, não conseguiu, ela pegou e se retou e deu as costas. Aí a gente fez o quê? A gente não deixou ela ir embora, né? Vamos atrás. A gente foi atrás dela, ela chorando e gritando, a gente foi atrás dela. Aí a Dezinho correu por você me chegou lá, semeou nela. E ela apertou ainda. Ela ofertou o valor, não foi? Ofertou o valor, adquiriu um kit e foi embora, né? Aí a gente...
E aí Priscila essa aqui, orou pelas duas meninas que estavam traindo a mulher do cara, né, com ele, e orou por elas duas, a menina estava pedindo por liberdade, por livramentos também, e a gente se lembrou na mulher que estava sendo traída, orou pelas meninas, né, e isso foi um testemunho que mudou, né, nesse dia, que a gente conseguiu bater literalmente a caixa de kits, que tinha chegado uma caixa de um tema só, e a gente conseguiu bater 134 kits em uma semana. Aí a gente finalizou a meta, né? Gravou vídeo muito alegre, com o coração cheio. E esse foi um dos testemunhos mais loucos que teve na nossa vida, né? No meio de uma traição, a gente orou pela mulher e recebeu o kit nela ainda. Ela ainda ofertou valor. E isso se tornou uma experiência muito grande no nosso coração. Então, isso nos encoraja a cada dia da gente sair às ruas, né? Para levar essa vida até as pessoas. E ela, mesmo triste, adquiriu um kit, né? E eles eram evangélicos também, né? Mas que a verdade possa alcançar o coração deles. E a gente contando isso pro irmão Davi ficou surpreendido, né? Dedezinho foi o que semeou nela, o pequenininho que tá lá do lado dela, lá. Correu atrás dela, moça, vou orar por você. Ela chorando, aí ela foi adquirir o kit, tirou o óculos, limpou o rosto. E a mulher era bonita, irmãos, mas a gente sabe como é que é esse mundo, né? É difícil mesmo de acreditar. Então, é difícil, né, de saber a dificuldade que ela estava passando naquele momento, mas, graças a Deus, o Rio da Graça alcançou o coração dela, né? Ó Senhor Jesus! E a gente bateu 134 kits naquele dia, fechando a caixa totalmente, e a gente fechou as 5 caixas naquele dia, e é isso aí. Jesus é o Senhor. Amém. Amém, Senhor Jesus. Amém. Então, vamos partindo aqui para o final da nossa comunhão. Ronildo, tá aí, Ronildo? Consegue falar algo aí? Estou aqui já. Bem. Ronildo Davi é o irmão operador na obra que serve lá no Amazonas, em Manaus, coordenador do CEAP lá, juntamente com o Domício. A turma do CEAP Manaus está aí. Se vocês estão vendo a tela deles aí, né? Amém! Lá, estão dando... Se o Paua é pra semear. Amém, Jean. Estamos aqui. Estou com a turma do CEAP aqui. Deixa eu tentar mostrar aqui. Aqui, tá ali. Lá ao fundo. Vou invocar o Senhor Jesus. Vou invocar o Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Só tô no tempo. Eita, glória a Deus.
aí pegando fogo. Aleluia. Ô, David, Oi. entrou no rio e saiu pegando fogo. Porque tá acontecendo, parece que eu tô louco. O que tá acontecendo? Parece que eu tô louco. Eu mergulhei no rio e saiu pegando fogo. Eu mergulhei no rio e saiu pegando fogo. Chega no rio, mergulha agora. Chega no rio, mergulha agora. Não, deixa a cabeça de fora. Não, deixa a cabeça de fora. Chega no rio, mergulha agora. Não, deixa a cabeça de fora. Chega no rio, mergulha agora. Não, deixa a cabeça de fora. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O que eu estou fazendo aqui? Amém? Estamos aqui, pegando fogo. Amém. Amém. Muito rica a experiência de vocês. Com certeza inspira muitos adolescentes, e não só adolescentes, mas também acho que toda a faixa etária que toca nessa experiência, que vê essa realidade que vocês vivem. Sem dúvida, é o Espírito agindo, é o Senhor fluindo, é o desejo e o desespero do Senhor em voltar. E essa geração, de fato, é uma geração que eu creio que é extremamente especial. A experiência de vocês é muito, muito encorajadora. Simplicidade, obediência, praticando os princípios no dia a dia, né? Sempre olhando para o que o profeta está falando, palavra profética sendo combustível. Bom, eu fiquei muito, muito, muito encorajado aqui. A gente fica sempre esperando aquela fórmula mágica, né? Mas, na verdade, a fórmula mágica é a simplicidade, é a obediência à palavra profética, é um espírito de diligência mesmo, né? E aí, eu gosto sempre de uma coisa que o irmão Pedro sempre fala, né? De que deixa fazer, se tiver alguma coisa que tem que corrigir, o Espírito vai corrigir no curso da prática. E aí, a gente vê vocês falando, e aí a gente percebe o quanto que o Senhor tem feito isso no meio de vocês. Obrigado por compartilhar isso conosco. Estamos muito, muito, muito felizes, muito encorajados. A nossa região é uma região onde ainda nós temos certa dificuldade para poder viver essa realidade com os adolescentes, mas ouvindo a experiência de vocês, há caminho, é uma realidade. Então, obrigado, viu, irmãos? De fato mesmo, vocês adolescentes são inspiração para nós. Obrigado por compartilhar essas experiências. Amém? Amém. Aleluia. Amém. Alto filho. Graças a Deus, irmãos. Eu faço aqui as minhas palavras, as mesmas do Ronildo aí. Fomos muito encorajados. Creio que os pais aqui presentes, os irmãos que servem os adolescentes, e até mesmo alguns adolescentes que estão aqui presentes nessa comunhão, ganharam muito com isso tudo e vamos buscar mudar a nossa história, né? Buscar a história. Amém. E servir cada vez mais o Senhor com alegria. Amém? Amém. Davi, muito obrigado, viu, irmão? Muito obrigado mesmo. Obrigado aí, tudo. Gravei ali o nome do Vicente, da Eduarda, né? Mas não deu. Amém. Dá vontade de pegar esses meninos tudinho e trazer para nós aqui. Pode levar! Amém. Mas, Davi, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Deus continue abençoando vocês. Vocês agora estão nas nossas orações, tá bom? E que muito mais o Senhor possa continuar usando vocês de forma tremenda, né? Tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Davi. Amém. A região da Amazônia vai ser mais a mesma. Amém. Isso mesmo. Ó Senhor Jesus. Amém. Vamos indo, Isaac. Se prepare.
Amém. Vou aproveitar então aqui, vou pedir para o Isaac orar, tá bom? Aí a gente encerra esse programa, tá bom? Amém! Amém, Senhor Jesus. Amém. Grato, Senhor. Ó Senhor Jesus, por essa obra grandiosa que o Senhor tem feito. Ó Senhor Jesus, nós agradecemos aqui pela região de Dias Ávila, cada jovem, cada adolescente que tem dedicado a sua vida para te servir, para apressar a tua volta. Já te abençoa a vida dos nossos jovens, dos irmãos e irmãs cooperando ali. Senhor Jesus, abençoa a vida dos nossos irmãos, continua usando eles, Senhor, para pregar esse evangelho, para salvar essas pessoas, mas também abençoa a nossa região amazônica, Senhor, cada estado, Senhor, possa abençoar os jovens, os adolescentes, que eles possam pegar fogo, Senhor, ser usados por ti. Ó Senhor Jesus, faça a tua obra, Senhor. Ó, nós queremos ser jovens úteis a ti, Senhor Jesus. Ó, nós precisamos de ti, Senhor. Abençoe essa noite, nos dê uma boa noite de sono. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Ó, Senhor Jesus, amém. Aleluia! Amém, irmãos? Amém. Obrigado. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.